Quem é melhor? Ozempic ou Mounjaro? Primeira pergunta. O que é Ozempic? O que é Mounjaro? Ah, já sei. É aquelas canetinhas para emagrecer, né? Calma, não é bem assim. Vamos colocar alguns pontos antes da gente chegar nas medicações. Primeiro ponto, não devemos falar canetinha de emagrecer, é remédio para emagrecer, é uma fórmula mágica. Entenda uma coisa, obesidade é uma doença crônica e o tratamento dela deve ser encarado com muita seriedade, complexo, multifatorial. Então, nós estamos falando de medicamentos anti-obesidade e não somente de canetinha para emagrecer. Primeiro ponto. Segundo grande ponto. Indicação de medicamento anti-obesidade. Eu vou explicar pegando um paralelo. Quem que toma remédio para tratar diabetes? Quem tem diabetes, certo? Quem vai usar remédio anti-obesidade? Quem tem obesidade, grau 1 ou superior, ou sobrepeso com algum tipo de comorbidade. Então, isso também tem que estar muito claro. Então, obesidade, ponto 1, é uma doença crônica, é uma doença de difícil tratamento. Gravamos um vídeo há pouco tempo sobre por que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em perder peso, vale a pena ir lá conferir, tá? Outro ponto que eu ia colocar para vocês, os medicamentos anti-obesidade são indicados para quem tem ou sobrepeso com comorbidade ou obesidade grau 1 superior. Terceiro grande ponto que você tem que saber. Nos últimos anos, nós estamos vendo uma nova era no tratamento de obesidade. Os medicamentos anti-obesidade, eles evoluíram demais. Até alguns anos atrás, nós não poderíamos imaginar medicamentos que têm perda de 20%, 25% do peso total, do peso inicial do paciente. Hoje nós estamos falando de medicamentos com perda chegando próximo de alguns tipos de cirurgia bariátrica. Então, isso é uma coisa que é muito importante ser passado, essa evolução na potência das medicações anti-obesidade. Quarto ponto, explicando os nomes. E nesse ponto eu vou ter que falar umas palavras difíceis, eu vou ter que falar uns nomes difíceis, eu até vou deixar escrito aqui embaixo para você entender. Então, quando eu falar semaglutida, eu estarei me referindo ao Ozempic. Porém, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Ozempic é uma medicação para diabetes. Então, hoje no Brasil, a Anvisa aprovou a medicação chamada semaglutida para o tratamento de obesidade, que tem um nome diferente. Chama Wegovy ou Wegovy. Então, quando nós vamos falar sobre a semaglutida para tratamento de obesidade, Wegovy, ok? Perfeito. Mounjaro. Mounjaro significa a tirzepatida. Nome difícil de falar, mas é interessante vocês entenderem. Então, na verdade, a capa do vídeo, o título do vídeo deveria ser Wegovy versus Mounjaro, tá? Mas, como o Ozempic ele é uma medicação muito mais difundida, o nome comercial, foi por isso que a gente colocou, mas aqui cabe bem essa explicação para entender de quais medicações nós estamos. Recentemente, foi lançado um estudo, o estudo está aqui inclusive, dados iniciais do estudo chama SURMOUNT-5, também está escrito aqui, tudo nome complicado, né? Então, mostrando o quê? Fazendo uma comparação em pacientes que não têm diabetes, pacientes com obesidade ou sobrepeso com algum tipo de comorbidade, que testou o Mounjaro contra o Wegovy, na dose cheia dele. Lembrar que a gente está falando da dose de 2,4 miligramas, tá? Depois a gente vai ter vídeo falando certinho dessa parte das doses das medicações e explicando cada uma delas, tá? E o que esse estudo viu? É difícil ter estudos que comparam, assim, uma medicação contra a outra. Esse foi um estudo, inclusive, foi muito aguardado esse ano e mostrou que o Mounjaro, ele teve uma perda de 20% do peso inicial do paciente contra o Wegovy, teve uma perda de 13% do peso do paciente. Então, respondendo à pergunta inicial, para perda de peso, nos dados desse estudo,
o Mounjaro mostrou superioridade frente ao Wegovy. Mas a gente tem que ter algumas considerações. Primeiro, significa então que o Wegovy é uma medicação fraca? Meu Deus do céu! Até alguns anos atrás a gente estava falando de remédios que perdiam 5 quilos. O Wegovy, no estudo dele, quando ele não teve essa comparação no estudo, ele mostrou perda de 17%, em alguns casos até superando 20% do peso. Então é uma espetacular medicação. Outro ponto, o Wegovy também tem um estudo que ainda, o do Mounjaro não foi publicado, mostrando a segurança, sentido de benefício cardiovascular para o paciente. O que significa isso? Pacientes que usaram, chama SELECT, estudo SELECT. Pacientes que usaram o Wegovy tiveram menos eventos, tiveram menos infarto, menos AVC, menos morte. Então, a gente está falando hoje de uma medicação muito boa. E assim como o Mounjaro também é muito bom. Por isso que eu comentei com vocês. A gente está numa nova era de tratamento, a era de ouro do tratamento de obesidade. E ainda bem que a gente está. Porque até então a gente tinha muito pouca medicação. Todo mundo tinha preconceito contra tratamento de obesidade, ninguém encara a obesidade. Até hoje ainda tem algumas pessoas que ainda olham torto, ainda tem preconceito. Encaminhe esse vídeo para essas pessoas, inclusive. Então, tá mudando. Então, são notícias bem promissoras. Porém, para finalizar, acredito ser muito importante um outro ponto, um último ponto. Entenda que o tratamento da doença chamada obesidade, sim, precisamos de medicamentos anti-obesidade. Ótimo. Porém, isso é um de 3 pontos cruciais. Lembra, alimentação saudável. Então, um bom plano alimentar, fazer déficit calórico, ter a distribuição dos macronutrientes, isso é importante, evitar alimentos processados, ultraprocessados, com alto teor de açúcar refinado, etc. Esse é um outro ponto. E manter-se ativo sempre, né? Atividade física é um dos principais pontos que vai conseguir fazer você manter o peso perdido. Então, essas medicações elas são boas, mas ainda a gente tem que lembrar que o grande desafio acaba sendo na manutenção do peso perdido. Então, a atividade física é um espetacular aliado nessa parte de manter o peso que nós perdemos. Gostou desse conteúdo? Acrescentou, tirou as dúvidas? Encaminhe esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar. Se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like.